O universo infinito. Vivemos no meio de um grande mistério. Um mistério chamado universo. Somos capazes de medi-lo, de analisá-lo, de observá-lo e até mesmo de explorá-lo. Mas o que é de fato o universo? Como ele teve início? Por que motivo e de que maneira ele chegará um dia ao fim? Do Big Bang à grande implosão. Alguns cientistas recusam a tese de que o universo tenha nascido de uma grande explosão, o Big Bang. A maior parte dos cosmólogos, no entanto, concorda com essa teoria. Mas se eles podem explicar como aconteceu, não têm, contudo, a menor ideia do porquê. Eis a teoria cosmológica do Big Bang. Tudo surgiu de uma única explosão cataclísmica. Um grão pouco maior que um átomo e extremamente quente criou a matéria, o espaço e o tempo. No primeiro microsegundo, o universo se dilata até atingir as dimensões de uma galáxia. Ele é uma verdadeira sopa de partículas que se expande sem cessar e arde a uma temperatura tal que produz ao mesmo tempo a matéria e a antimatéria. As duas se aniquilam mutuamente e tudo recomeça. A matéria, contudo, supera a antimatéria por apenas 1/bilionésimo. A matéria acaba por dominar o nosso universo, com prótons, nêutrons e elétrons. Agora, o universo existe há 1 segundo. Ele é opaco, nada nele é visível, mas os físicos são capazes de descrevê-lo. Neste redemoinho em expansão, borbulham as partículas subatômicas. Os átomos estão a ponto de se formar. 3 minutos após o Big Bang, os primeiros elementos químicos são criados: hidrogênio, hélio e uma pequena quantidade de lítio. O cosmos fica mergulhado numa espécie de bruma durante 300 mil anos. Mas à medida que ele se dilata, as temperaturas diminuem e o universo se torna transparente. Pela primeira vez, a luz e outras radiações podem se propagar no espaço. Um telescópio não pode nos mostrar como era o universo primitivo, mas um acelerador de partículas pode. Ele age como um moedor de átomos. As partículas eletrizadas são projetadas umas de encontro às outras a velocidades próximas à da luz. Durante um ínfimo segundo, fomos capazes de reconstituir o estágio primitivo do universo. Estas colisões reproduzem, por um instante apenas, as partículas subatômicas que existiam em abundância logo após o Big Bang. Levanta-se aos poucos o véu que encobria este universo opaco. Em 1965, Robert Wilson e Arno Penzias detectam a primeira radiação do universo visível. O aparelho que se encontra por trás deles captura uma radiação de micro-ondas proveniente de todas as direções. É um eco da grande explosão com temperatura de menos 270 graus Celsius. Como o universo aos poucos foi esfriando, este sinal, originalmente em radiação ultravioleta, foi se deslocando para as ondas milimétricas. Ele é chamado de fundo cosmológico difuso. Aqui está o COBE, o explorador do fundo difuso. Ele interpreta essa radiação milimétrica. Como se fosse um termômetro ultrassensível, o COBE mede a temperatura do universo e subtrai dela a temperatura do sistema solar. E depois, a da Via Láctea. O que resta é a medição da temperatura original. Desta primeira radiação do universo visível, obtemos a prova de que uma estrutura primitiva emergiu dali. Essa estrutura levou 1 bilhão de anos para se desenvolver. Tudo estava em expansão. As galáxias formavam os aglomerados estelares, e os aglomerados formavam os filamentos, e os espaços vazios entre eles iam ficando cada vez maiores. Aqui é a atração gravitacional mútua que reúne os grupos de galáxias para formar aglomerados, e os aglomerados para formar superaglomerados estelares.
O modo como se formam as galáxias continua a ser um enigma. Sabemos como evolui um superaglomerado como este aqui, mas a história individual das galáxias é difícil de ser reconstituída por causa de suas numerosas colisões e fusões. Esta simulação realizada em computador confirma que a evolução de um superaglomerado é um fenômeno de extrema violência. Certas galáxias são projetadas diretamente para fora do sistema. A gravidade rege uma dança caótica que pode durar bilhões de anos. As jovens galáxias do universo primitivo parecem pequenas e irregulares. São, com certeza, o produto de repetidas fusões entre pequenos grupos de estrelas. Essas galáxias bebês guardam apenas uma leve semelhança com uma galáxia espiral que atingiu a maturidade, como esta. Os cientistas, em geral, imaginam que as galáxias se formam pela fusão repetida de pequenos agregados de matéria. A fase seguinte de seu desenvolvimento é mais bem compreendida. A interação entre galáxias é um fenômeno comum. Muitas vezes ocorre um verdadeiro canibalismo quando galáxias maiores absorvem as menores. Isto ainda acontece hoje. Mas em que ponto da história estamos? Qual é a idade do universo? Se o universo se expande relativamente devagar, podemos deduzir que o Big Bang ocorreu há cerca de 15 bilhões de anos. Se ele se expande rapidamente, então o universo é mais jovem, entre 10 e 13 bilhões de anos. Medir a velocidade desta expansão é um dos métodos para descobrir a idade do universo. Um outro método consiste em observar as estrelas que se encontram fora do plano de nossa galáxia. Essas estrelas formam aglomerados, dos quais existem mais de 1 milhão. São chamados de aglomerados globulares e contêm as estrelas mais antigas do universo. Analisando a sua luz, supunha-se de início que essas estrelas tivessem cerca de 15 bilhões de anos. Mas os resultados do primeiro método dão ao universo uma idade de 11 bilhões de anos. Ora, essas estrelas não podem ser mais antigas que o próprio universo. O satélite Hiparco nos ajudou a resolver esse problema. Sua missão consiste em medir a distância de milhares de estrelas com uma exatidão sem precedentes. O Hiparco utiliza o método da paralaxe. Ele mede o deslocamento de uma estrela em primeiro plano em relação a uma estrela mais distante. E o faz de 2 pontos diametralmente opostos da órbita da Terra ao redor do Sol. A precisão do Hiparco é tal que ele pode medir, do outro lado da Terra, uma bola de golfe pousada no topo do edifício Empire State. O Hiparco prova que certas estrelas estão 10% mais afastadas do que se imaginava, o que dá ao universo uma idade entre 13 e 15 bilhões de anos. O Hiparco revela que os aglomerados globulares também estão mais distantes do que se previa, provando assim que as estrelas que o compõem são mais jovens, com uma idade de 12 a 13 bilhões de anos. Ora, quanto mais velho fica o universo, mais devagar ele se expande. Será que ele um dia chegará ao fim dessa expansão e começará a se contrair em marcha ré? Talvez. Mas uma teoria sugere que a expansão do universo vai continuar indefinidamente, como fogos de artifício sem fim, fazendo com que o universo acabe se dispersando, tornando-se deserto e frio. A teoria da grande implosão é a mais espetacular. Assim que o impulso da expansão se esgota, o universo vacila e começa a se contrair de volta. Isso só pode ocorrer se existir no universo uma quantidade suficiente de matéria. Porque a matéria cria a gravidade, e só a força da gravidade pode produzir essa implosão final. Talvez exista matéria suficiente para que essa grande implosão acabe acontecendo. Os cientistas acreditam que 90% da matéria que constitui o universo é invisível. A Via Láctea e as galáxias. Longe das luzes das cidades, a Via Láctea atravessa os nossos céus como uma nuvem muito tênue.
Essa delicada faixa luminosa é o lugar que habitamos dentro do universo. Quando observamos a Via Láctea, temos a visão lateral de um disco repleto de estrelas. Esse disco é a nossa galáxia, uma ilha perdida no universo. Vista do alto, a Via Láctea forma uma espiral que contém 150 bilhões de estrelas. Nós fazemos parte dessa família cósmica. Nosso Sol é uma dessas estrelas. Ele se situa a 2/3 da distância que vai até o centro da galáxia. A Via Láctea gira como a roda de um carro e tem enormes braços que se abrem em espiral para o lado de fora. No interior de um desses braços está o Sol, que leva 225 milhões de anos para dar uma volta completa em torno do centro da galáxia. Como acontece com uma cidade, é no centro da galáxia que existe um número maior de luzes. É um formidável borbulhar de energia, ainda que meio encoberto pelo gás e pela poeira cósmica. Nós, contudo, moramos num subúrbio vizinho, entre estrelas tranquilas que vivem uma vida comum. É assim o nosso Sol, amarelo, de tamanho médio e está mais ou menos na metade do seu tempo de vida. Para se ter uma ideia das distâncias, basta lembrar que a luz do Sol leva 8 minutos e meio para atingir a Terra. A luz emitida pela estrela mais próxima leva 4 anos e 3 meses para chegar até nós. Os astrônomos dão a essas distâncias o nome de ano-luz. Portanto, ela fica a 4 anos-luz e 1/4. A Via Láctea tem 100 mil anos-luz de diâmetro. 30 mil anos-luz nos separam do centro da galáxia. Este grupo de estrelas jovens, as Pleiades, encontra-se a 380 anos-luz de nós. Mais próximas ainda estão as Íades, estrelas mais antigas e menos brilhantes que ficam a 150 anos-luz. Vista da Terra, esta enorme estrela alaranjada parece fazer parte das Íades, mas na verdade está 2 vezes mais próxima. É Aldebaran, 100 vezes mais luminosa do que o Sol. Sírio, a estrela do cão, a menor, de 9 anos-luz de distância, é a estrela mais brilhante do nosso céu. Esta é a estrela de Barnard, uma anã vermelha, 2000 vezes menos luminosa que o Sol. Ela se desloca em nossa direção. Quando cruzar nosso caminho daqui a 10 mil anos, ela se tornará a nossa companheira mais próxima no interior da galáxia. Mas no momento, Alfa do Centauro é a estrela mais próxima, um trio de estrelas que se situa a pouco mais de 4 anos-luz. Para saber onde nascem as estrelas, é preciso observar as outras galáxias. Aqui está a galáxia M83. A região cor-de-rosa no interior dos seus braços em espiral é um berçário de estrelas. Nós temos o mesmo tipo de nascedouro em nossa própria galáxia. Estas regiões são chamadas de nebulosas.